Quero compartilhar e convido os irmãos para abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, um texto muito conhecido. É o hino do amor, né? Capítulo 13, os irmãos acharam? Digam amém. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele estava assim com uma teologia refinada. A igreja de Corinto foi uma igreja que ele fundou na sua segunda viagem missionária. E quando ele escreve essa carta à igreja de Corinto, ele já tinha passado por Éfeso. Ele ficou ali 3 anos e 2 anos em específico ministrando na escola de Tirano. E a partir daí percebe-se através das suas cartas que a sua teologia ela ficou mais aprimorada, mais requintada, né? Uma teologia que nós utilizamos até os dias de hoje e é que faz com que a gente baseia a nossa igreja. Quando a gente pensa na igreja de Corinto, a gente pensa numa igreja situada numa metrópole grande, podendo ser comparada a um Tóquio da vida, Hong Kong, né? Uma igreja que tinha muitos problemas de dissensões entre os irmãos, problema de imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo, ele para um tempo que o que nos parece a princípio um hino, apenas uma exaltação ao amor, mas aqui o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação de exortar algo através dessa palavra. E diz assim a palavra do Senhor. A gente vai ler somente o versículo do 1 ao 3 e depois o versículo 13, porque a função aqui não é nem entrar na exegese do texto, mas sim parafrasear essa palavra amor. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos e não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, e se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Versículo 13. Assim permanece agora estas 3, fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. Queridos, por esse amor, o amor de Cristo, o amor que me resgatou, o amor que um dia também chegou à sua casa, chegou ao seu coração. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui, como eu já falei no início, guardados em Cristo. Existiu um momento da minha vida em que, sem eu saber, tinha 7 casais manifestando esse amor de Cristo, que não me conheciam, de um lugar não muito distante, mas também não próximo, Friburgo, Nova Friburgo, 7 casais de igrejas, congregações diferentes, orando pela minha vida. E essas pessoas, interessante que elas oravam em cima de um vale de ossos secos, clamando ao Senhor por uma vida que eles não sabiam se iam se converter ou se teriam jeito, né? Clamando ao Senhor para me tirar de uma vida que poucos acreditam que pessoas saem dessa vida, e manifestando esse amor que é de Deus, essas pessoas separaram parte do seu tempo durante 7 semanas para orar pela minha vida. Segundo eles, cerca de 15 dias depois que eles oraram, eu me converti.
aqui em Itaboraí. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus, eu comecei a minha caminhada no Evangelho, e essas igrejas quiseram que eu fosse lá para testemunhar esse amor de Cristo, esse amor que me alcançou, aquilo que Deus fizera na minha vida. E em especial, ontem eu estava lembrando da primeira igreja que eu fui. Como eu já falei, Sócrates, eu sei que nada sei, eu não sabia o que fazer, não sabia nada. Estava nas primeiras semanas do Evangelho, sentindo o amor de Deus, sentindo que tinha algo de especial da parte de Deus na minha vida. E eu fui, e não sabia o que ia fazer lá. Tinha o preletor, tinha a parte da pregação, e eu falei, mas eu vou fazer o que você vai ter um momento para testemunhar aquilo que Deus... E para mim era um momento de 2, 5 minutos, talvez. E eu falei, eu faço como? Você abre um texto na Bíblia e começa falando. Então o Espírito Santo de Deus me levou a esse texto. E na hora eu comecei a falar e li somente esses 3 versículos iniciais. Querido, ali eu estava impulsionado pelo amor de Deus. Eu estava sentindo aquilo que talvez Maria sentiu no momento que ela perdeu Jesus. O momento que Maria, eu estava impulsionado por esse amor, eu não sabia falar, e eu contei apenas aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez até aquele momento, que talvez, diante de tudo que Ele fez até hoje, era pouco. Mas foi o suficiente para Deus inundar aquela igreja. Inundar com o Teu Santo Espírito. Eu estava e sou, mas vivendo aquele primeiro momento, apaixonado por Jesus. Eu chorava a todo instante quando eu lembrava que tinha 2 pessoas e o Senhor me escolheu para caminhar com Ele. E podia ser outra parte, mas o Senhor me escolheu. E eu contei isso para a igreja. E aquela igreja foi tomada num mistério. Aquela igreja, ela teve um renovo, segundo eles. 2 anos eles não tinham. Preste atenção, querido. Linguagem simples. Linguagem de amor. Eu não tinha eloquência, eu não sabia o que falar. Eu não tinha conhecimento. Mas ali eu fui declarar o meu amor por Jesus. Porque primeiro o Senhor olhou para mim e manifestou o seu amor sobre a minha vida. O amor de Deus estava sobre a minha vida. E aquela igreja, segundo eles ali, eles foram renovados. Não teve momento mais de pregação. O pastor disse que não precisava mais de pregação. Eu não lembro nem o que eu falei, mas eu não tinha muito para falar. E foi daquela forma simples, falando do amor de Deus, falando desse amor, que um dia fez com que eu pudesse estar galgando, e você galgando os caminhos para o céu, que aquela igreja pôde sentir Jesus. Shakespeare não entendeu esse amor. O homem, às vezes, ele não entende esse amor. Quando ele escreve Romeu e Julieta, ele já estava ali no final do renascentismo, entrando numa era moderna. A sabedoria já estava prevalecendo. Um poeta da alma, na hora de escrever sobre o amor, ele não foi capaz de discernir e nem captar esse amor da parte de Deus, que é um amor ágape, um amor incondicional, um amor que doa, sem querer nada em troca, ao passo que ali ele vai mostrar um amor egoísta,
um amor egoísta, um amor que só pensa em si próprio. E quando eu penso nesse amor, eu olho para as Escrituras e vejo que as Escrituras estão carregadas desse amor de Deus. A todo instante, desde o início, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nós tivéssemos o direito a ter a vida eterna. Quando eu falei na última pregação que estive aqui, eu falei da figueira florescendo. Eu falei desse Israel, dessa figueira que representa Israel. Estamos vivendo esse tempo do fim, essas dores de parto. E o que precisamos fazer enquanto igreja? Falar desse amor simples, que deve ser simples. Na verdade, falar através de nossas vidas. A Bíblia, a todo instante, ela vai apontar Israel como sendo a figueira. E a gente vai ver que estava tudo preparado desde o início. Jesus, quando ele é indagado sobre o maior dos mandamentos, ele vai falar que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E dessas duas depende toda a lei e o profeta. É simples. E quando olhamos para o Evangelho, a gente vai ver esse amor desde o princípio. O homem peca, o homem se separa de Deus através do pecado, mas a gente vai ver ainda lá em Gênesis 3:7. Por causa do pecado. Interessante que eles poderiam pegar qualquer coisa ali, qualquer tipo de folha, mas a Bíblia diz que eles vão se tampar aquela nudez, porque a nudez representa o pecado com folhas de figueira. Querido, a figueira representa Israel. Israel antigo, o tempo da lei. O tempo da lei. Mas a lei não é suficiente para tampar o pecado. A lei não era suficiente para salvar. E mais à frente a gente vai ver que Deus, em Gênesis 3:15, ele faz a promessa. Ele diz que é da semente da mulher que vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E olha que interessante, essa Bíblia que muitos pensam que escrita por mãos humanas, foi o homem que escreveu. Olha o pensamento de Deus desde Gênesis. Ali em Gênesis ainda, vai ser necessário o primeiro sacrifício. Até aquele momento ali, o homem deveria simplesmente se alimentar dos frutos da terra. Animais não morreriam, como o homem não morreria. Mas tudo foi amaldiçoado, tudo mudou. E quando o homem ele tem esse contato com o pecado, foi necessário sacrificar o primeiro animal. Porque a gente vai ver em Gênesis 3:21 que Deus vestiu Adão e Eva com pele de animal. Querido, é o sangue que dá vida à carne. É o sangue que faz a apropriação do pecado. É o sangue que traz o perdão do pecado. E esse sangue, ele aponta para o Senhor Jesus. Esse sangue aponta para o Senhor Jesus. E o que nós temos que fazer? Porque esse sangue nos alcançou. Essa graça nos alcançou.
Antes era pela lei, agora nós somos salvos pela graça, nós não merecemos, mas estamos aqui, estamos guardados, cientes que somos mais que vencedores e galgaremos o caminho para o céu. Essa graça, ela nos alcançou. A Bíblia diz que Jesus, em cumprimento ali das profecias de Zacarias, ele vai entrar ali no templo, na sua jumentinha, montado como rei dos reis, sendo clamado como rei, hosana nas alturas, o povo clamando, porque ali eles viam um Messias, um libertador, uma raiz de Davi, um filho de Davi, talvez o próximo rei de Israel, Israel clamando, e Jesus passa, e os fariseus preocupados, porque ele não era, segundo os fariseus, ele não era o Messias, e aquele povo não podia gritar daquela forma, e pede a Jesus para pedir seus seguidores para parar. Jesus vai dizer para eles, que se for necessário, as pedras clamarão. E olha que interessante, querido, a primeira parte dessa profecia, ela foi cumprida. Realmente Zacarias, quando ele profetizou ali na reconstrução do templo, ele dando ânimo às pessoas, vale a pena, porque o Messias, ele entrará por essas portas. O templo, ele precisa ser reconstruído o tempo todo, porque o Messias vai entrar por essas portas. E Apocalipse diz que ele entrará e ceará contigo. É necessário estar com o templo reconstruído. E a história vai dizer que existiu um homem, Solimão, um sultão otomano, que conquistou grandes terras no Oriente, terras também ocidentais, um califa muçulmano. Ele preocupado com quando ele invade Jerusalém, ele preocupado com essas profecias, que o Messias entraria por essas portas. Só que naquele tempo de Solimão, 1541, aquela não era exatamente a porta já tinha sido destruída em 70 depois de Cristo pelos romanos, reconstruída pelos bizantinos, e ali ele tinha feito em cima da porta dos bizantinos, ele fez essa porta, que é a porta que se encontra hoje em Israel, a porta dourada, a porta que a palavra diz que o Senhor vai entrar por ela. Zacarias diz que o Israel vai ver o Senhor vindo dos ares, vai se arrepender, vai chorar em prantos. Então o próprio Senhor vai resgatar Israel, vai botar os pés no Monte das Oliveiras, e vai entrar por essas portas, porta do templo. E Solimão, sabendo disso, ele vai mandar botar pedras nessa porta. Hoje essas portas estão tampadas, porque Solimão acredita que estava impedindo o Messias de Israel de ocupar o seu lugar. E não muito satisfeito, ele ainda faz um cemitério muçulmano, porque ele sabe que um bom judeu, se ele tivesse contato com o morto, ele ficaria impuro cerimonialmente. E Solimão, chamado o Magnífico pela história, ele não sabia que o nosso Senhor, que entrará por essas portas, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, príncipe das paz, o rei dos reis, senhor dos senhores. É ele que vai entrar por essas portas. Está tudo escrito, querido, é ele que vai entrar por essas portas. Ele não sabia que ele estava, na verdade, cumprindo uma profecia de Ezequiel 44, que as portas ficariam fechadas até que ele venha. Queridos, o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. É esse amor. Jesus, quando ele foi indagado por esse amor, ele fez uma comparação com um bom samaritano.
ele vai dizer que um viajante, um vendedor estava passando pela estrada e veio salteadores, machucou, deixou ele deitado, ferido, e passaram por ali um levita e um sacerdote. E os dois passaram direto, porque ficariam, de repente, eles estavam indo para o templo adorar o Senhor, e eles ficariam cerimonialmente impuros se eles tocassem. Se tivesse morto, eles ficariam cerimonialmente impuros. Mas ali naquele momento estava passando um bom samaritano. O samaritano representa na Bíblia o ímpio, aquele que ainda não aceitou Jesus. E a Bíblia diz que ele passa por ali, ele cuida daquele ferido, ele coloca vinho, ele coloca azeite, ele leva para uma hospedaria, e ali ele paga 2 denários, ele paga 2 dias do seu trabalho, ele paga para salvar aquele homem. E Jesus ainda pergunta para ele: quem é o próximo? Quem foi mais próximo daquele homem? Quando a Escritura diz que amar o próximo como a ti mesmo. E é esse amor que muitas das vezes a gente fica nesse momento em que a gente está vivendo. Se abrimos as notícias, a gente vê aumentando o número de mortes, e ainda estamos preocupados com nossas vidas. Estou falando nós, enquanto igreja, ainda estamos preocupados com nossas vidas, ao passo que a mensagem do Evangelho deveria ser simples. Se eu perguntasse aqui, nessa noite, quem acha que consegue falar de Cristo apenas com sua vida? Quem de nós pode ser olhado pelos nossos vizinhos, pelas nossas famílias, e fazer com que essas pessoas queiram Jesus simplesmente pela nossa vida? Marta e Maria, quando estiveram com Jesus, Marta questionou com Jesus: Jesus, eu estou aqui trabalhando, fazendo os afazeres de casa, e ela está aí, só com o Senhor. E Jesus vai indagar a Marta: peraí, para por aí, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Só que, como eu já falei, o apóstolo Paulo, de uma forma muito requintada, refinada, porque ele refinou a sua teologia, ele vai dizer que não importa os ministérios, não importa você falar em língua mais que todo mundo, até porque no capítulo 14 ele vai dizer que ele fala mais que todo mundo, mas ele prefere falar de forma normal. Ele vai dizer que ainda que você seja um expert na caridade, se não tiver amor, não adianta de nada. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que Deus sonda o coração. Deus sabe o real motivo dos nossos corações. Se eu venho para a igreja todos os dias, se eu oferto, se eu faço, se eu aconteço, Deus sabe o real motivo. E às vezes vemos crentes, parte de nós, não glorificando a Deus, porque a Bíblia diz que eu nunca vi um só justo mendigar o pão. E muitas das vezes o Evangelho, ele é pregado de Jesus como sendo sempre na humildade, mas Jesus disse que não. O mais importante é a vida eterna, sim. Assim como ele mandou aqueles 72 discípulos, e eles chegaram alegres, regozijantes, porque expulsaram demônios, Jesus vai falar o seguinte: peraí,
Não alegrem-se porque vocês expulsaram o demônio. Alegrem-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. Alegre-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. E a preocupação que nós temos que ter quando fazemos, porque eu costumo dizer que se não for para ser salvo, não me adianta de nada. Se você tem medo de não ser abençoado, porque não é crente, é mentira. Porque o nosso Deus não é um Deus carrasco, injusto, não. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas em vida. Mas a salvação, querido, é somente para aqueles que creem. A salvação é somente para aqueles que creem. Só que tem um bônus. Jesus disse que todo aquele que largar pai e mãe por amor de mim, ou seja, caminhar no meu evangelho, é 100 vezes mais. É 100 vezes mais. Jesus quer abençoar você. Jesus quer abençoar seu casamento. Jesus quer abençoar seus filhos, quer abençoar sua vida profissional, quer abençoar sua carreira, seu início da faculdade, você na escola. Jesus quer abençoar sim. Sabe por quê? Não porque nós somos merecedores, é graça imerecida, mas porque o nome do Senhor precisa ser glorificado através de nossas vidas. E o evangelho, ele precisa ser assim como Maria, José enfrentaram aqueles perigos do deserto para reencontrar Jesus. O evangelho, ele precisa voltar a essa origem. Quando eu falo evangelho, eu falo de mim, falo de você. Precisamos resgatar a nossa origem, porque Jesus está voltando. Não vamos rejeitar os sinais. Os sinais estão às portas. Não existe mais tempo. E detalhe, você que ainda não se decidiu pelo Senhor, a Bíblia diz que haverá tempo que me buscarei e não me achareis. Jesus não está à disposição, não. Ele te ama com amor incondicional, mas Ele não está à disposição, não. Você sabe por quê? Porque Ele sabe tudo o que Ele faz para chamar a atenção sua. E esse evangelho simples, que é o amor de Deus, esse evangelho que deveria ser simples, que é um Deus que preparou todo um manual, preparou toda uma história em função de salvar a mim e a você. Ele preparou toda uma história para que a mensagem da cruz pudesse chegar até a mim e a você. E a única coisa que Ele pede para mim e a você: repita essa história. Fale do meu amor. Se possível, calado. Se possível, fale do meu amor calado. Demonstre com sua vida. E esse amor, ele nos alcança. Ele muda a nossa história. Ele nos transforma. E graças a esse amor que transforma prostitutas em mulheres de Deus, mulheres do círculo de oração. Como é lindo ouvir um testemunho de mulheres que foram da vida, e mulheres hoje que abrem a boca e exala o perfume agradável, suave de Cristo. Como é lindo ver pessoas que teve seus casamentos restaurados e que hoje trabalham com casais, ajuda a restaurar casais.
e de uma forma muito simples. Às vezes, como o apóstolo Paulo diz que, quando necessário, temos que nos fazer de louco. Às vezes é preciso intelectualizar-se, mas ao nosso redor, muitas das vezes, aquela pessoa, ela não quer Jesus, porque de uma forma muito simples, a minha vida não fala desse Senhor. E o que mais me dói quando a gente pensa no Evangelho, quando eu começo a conversar com clientes e ouço, e muitas das vezes crentes, é a falta de sabedoria do povo. É saber que a porta é estreita, muitos são chamados, poucos escolhidos. É imaginar que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, de repente está fazendo parte, ele não sabe, mas ele está fazendo parte desses que não serão escolhidos, porque está fazendo tudo errado, está pensando tudo errado. E às vezes queremos intelectualizar demais, e o Evangelho simples não chega até ele e não tem transformação. Bom seria se o Evangelho chegasse até a mim e me transformasse a minha forma de pensar, o meu agir, a minha forma de vestir, a minha forma de falar. Os crentes falando palavrões como se fossem ímpios. Eu fico envergonhado. Vocês me perdoem se eu estou falando, mas eu fico envergonhado. Eu estou tentando trazer uma prática de vida, uma coisa simples. Foi o que Deus falou comigo. E eu fico envergonhado, porque às vezes eu estou iniciando um assunto, querendo alcançar alguma vida no meu trabalho, e aquela pessoa já se intitulou crente, daqui a pouco começa falando palavrão e algumas coisas que não condiz com o Evangelho. E é aquele famoso não tem nada a ver, é problema meu, a igreja não pode mudar minha forma de pensar, eu me visto como eu quero, eu faço como eu quero. É mentira. A palavra do Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a carne. Quem traz vida à carne é o sangue de Jesus que te transformou, é Ele que traz vida. Mas para Ele trazer vida, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para Ele trazer vida é necessário negar essa carne, para que o sangue de Jesus seja vivo na sua vida, para que realmente eu possa dizer que eu morri para a carne, mas ressuscitei em Cristo. E esse é o Evangelho. O Evangelho é você ressuscitar em Cristo. Então, igreja, alegre-se no Senhor. Deus tem nos guardado. Estamos passando pandemia, estamos aqui fortes, construindo, fortes no Senhor. Vamos chegar em casa, olhar no espelho e falar: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu te convido hoje, faz parte da minha vida, faz morada no meu coração. O que está errado em mim? Porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. O capacete da salvação tem que estar sobre a minha vida. Porque se não for para ir para o céu, não importa. Não importa. A mensagem da cruz, ela precisa chegar no meu coração, ela precisa trazer temor, ela precisa me fazer chorar. Quando eu lembro daquele Senhor machucado, sendo pisado, sendo humilhado,
mas é sobre as suas pisaduras que fomos sarados. É sobre as pisaduras do Senhor que nós fomos sarados. Quando a mensagem da cruz, ela chega até o seu coração, a tua mente, o que você sente? Imaginando aquele Senhor, os romanos naquela arte de fazer sentir dor, aqueles chicotes com ossos nas pontas, tirando carne do Senhor, e era uma coisa tão forte, que o próprio Jesus, sendo Deus, ele teve medo, e a Bíblia diz que ele suou sangue, ele foi acometido de um estresse, de um medo tão grande, que saiu sangue pelos seus poros, e ele fez tudo isso, passou por tudo isso, foi humilhado, a ponto de suspirar, falar: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus naquela hora olhava para ele e não via o seu filho, mas eu via o pecado que estava sobre ele, o pecado meu e seu. E infelizmente, quando eu não faço esse exame de consciência, quando todos os dias eu não penso nesse Senhor, negando a carne todos os dias, eu estou crucificando esse Jesus todos os dias. Então que essa mensagem de amor, essa mensagem que fez com que a salvação pudesse chegar até a minha casa, até a minha, até você, ela venha a ser o maior motivo do meu viver, e que eu possa colocar isso em prática todos os dias, que eu possa olhar para aquela pessoa lá fora e amá-lo como a mim mesmo, e querer que ele vá para o mesmo céu que eu estou galgando, e transformar tudo isso que estou vivendo de uma forma simples. Que esse amor do Senhor, ele possa chegar todos os dias nos nossos corações, ele possa chegar em nossos lares, ele possa chegar em nosso trabalho, ele possa trazer transformação de nossa vida, de nossa alma, a ponto das pessoas olharem para nós, comentar de nós em outros lugares, e que essa salvação seja possível, não só na minha vida, mas em todas as vidas. Amém?